Podcast Saúde 40 Mais está no ar. Mais uma segunda-feira com você falando de saúde. Eu quero começar agradecendo você que tem nos acompanhado pelas redes sociais, Instagram, Facebook, canal do YouTube e também pela CWBTV, canal 5 da NET Claro. Toda segunda-feira, um podcast novo para você. Estou aqui com a Letícia Procopiac, ela é a realizadora desse podcast, proprietária do Ametista Espaço Terapêutico. Mais um podcast, Mário, e falando de um assunto bem interessante também. Trouxemos uma médica para conversar conosco. É isso aí. E antes de apresentar a médica, vamos aos nossos apoiadores. A MSV Produções, a Somos Arte, a Viu Comunicação, a Ametista Espaço Terapêutico, ao Mercado Toso e também a Genial Graph estão aqui nos apoiando para a realização desse podcast para você. Então, como a Letícia falou, vamos apresentar ela, que é médica da família. Ela vem falar um pouquinho de saúde no geral para a família. É a doutora Marina Cesarino. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite também. Nós é que agradecemos aí a sua participação para que a gente possa falar um pouquinho do clínico geral, mas com essa especialização aí de medicina da família. Você pode esclarecer? Vamos começar falando exatamente disso? Vamos. A sua especialidade, eu quero que você esclareça qual que é a diferença de ser médica da família e conta um pouquinho da sua trajetória, desde quando, como é que se interessou pela medicina, em fazer os tratamentos de saúde aí para nós. Ok. Bom, primeiramente acho que é importante mesmo conversar sobre essa diferenciação, né, que é muito comum as pessoas confundirem, né, misturarem o generalista, o clínico geral, o médico de família, né. Então, assim, o generalista é todo mundo todos os médicos que formam na faculdade se formam como generalista. Alguns acabam chamando de clínico geral, mas tem também médico que faz a clínica médica e acaba sendo clínico também, então tem um pouco de confusão nessa parte também. Mas a diferença para o médico de família e comunidade é que depois da faculdade, o médico de família e comunidade faz uma especialização, que é a residência médica, a mesma que endocrinologistas, cardiologistas, ginecologistas fazem, também tem para médico de família e comunidade. Então, são 2 anos e é um título de especialização, né? Então, esse é o principal diferencial do médico generalista, né? E, consequentemente, acaba mudando a atuação, acaba sendo uma atuação mais ampla, né? Mais integral, digamos. Como o próprio nome diz, né? Não é um médico da família e da comunidade. Por exemplo, no quesito SUS, né, o posto de saúde está numa determinada região e o médico de família vai atender a comunidade, os familiares. E no quesito de convênio particular, acaba não atendendo aquela comunidade específica, mas as famílias inteiras, né? Que vem de atender aquele paciente, aquela paciente em todas as fases da vida dela. Quando é criança, quando é adolescente, adulto, idoso. Atende também com gestantes, né? Faz pré-natal. E também acaba fazendo pequenos procedimentos, pequenas cirurgias também podem ser feitas pelo médico de família e comunidade, além de coleta de preventivo, inserção de DIU. Então, é um campo bem amplo que a ideia Legal. é bem legal, porque a ideia é a pessoa não precisar se fragmentar em várias especialidades, né? Então, ela pode acompanhar a maior parte dos problemas dela, de saúde e doença, com a mesma pessoa. Doutora Marina, uma curiosidade, que eu acho que deve ser a curiosidade de muitas pessoas aí em casa também, o médico da família pode ser considerado aquele médico lá de antigamente, que ele ia na casa da família, tudo, pode ser comparado dessa maneira? Faz bastante sentido, né? Realmente tem essa relação, porque tem também, o médico de família também faz visitas em casa, em domicílio, e também atende, às vezes, várias pessoas na mesma visita, né? E é o que a gente chama de abordagem integral, né? A gente entende que a saúde de um paciente, ela está relacionada com a família, com o ambiente que ela vive, o contexto, a situação econômica, a situação social. A gente entende que tudo aquilo faz parte da saúde dela. Então, é importante conhecer tudo e é realmente bem parecido, né, com aqueles médicos de antigamente que atendiam todo mundo. Que muita gente até reclama que faz falta esse tipo de especialidade, esse tipo de atendimento, que não é totalmente especialista ali, que não vai tratar do todo, eu acredito que ele enxergue o paciente como um todo, né? Isso, exatamente. É uma coisa que, para mim, assim, foi o essencial para a escolha de uma especialidade, inclusive, né? Até respondendo a tua pergunta, né, sobre como que eu escolhi, foi justamente assim, né, durante os estágios da faculdade, né, eu não me identificava com nada. Eu gostava de quase tudo, da endocrinologia, da cardiologia, da pneumologia, mas sempre parecia que faltava alguma coisa.
E quando eu passei pelo estágio de medicina de família e comunidade, foi que eu percebi que era aquilo, que estava completo para mim. E foi onde eu me senti melhor. Acaba agregando aí várias especialidades numa só. Doutora, doenças. Estamos passando aí por momentos de estresse, momentos de depressão, parte física, saúde, exercício físico, alimentação. Quais são hoje as doenças mais comuns dentro de uma família? Tem bastante, né? Principalmente, assim, focando na parte de adultos, né? 40 anos mais, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, né? E tudo bem relacionado nesse sentido aos maus hábitos de vida, né? Então, essa questão está bem prevalente junto com saúde mental, né? Depressão também, ansiedade, principalmente pós-pandemia, teve um aumento grande na prevalência de famílias inteiras, tanto criança, adolescente, adultos, idosos. A prevenção é fundamental para que isso não aconteça. Sim, é fundamental, né? Até na saúde da família, né? Isso já englobando todos os profissionais que atuam na saúde da família, né? Não só médicos. Tem uma grande... A gente vê uma grande importância na prevenção também, não só em tratar a pessoa que está doente, mas também ajudar a prevenir doenças. Doutora Marina, em relação à prevenção, a gente sabe que existem alguns exames importantes que as pessoas precisam fazer, principalmente a partir dos 40 anos, 35 de repente, 40 mais, que são a mamografia, para o caso da mulher, né? A colonoscopia e o exame de próstata. Você podia falar um pouquinho da importância da realização desses exames para as pessoas em casa? Bom, né, as mulheres as mulheres geralmente são quem acaba seguindo mais à risca esses cuidados em saúde, né? Então, a mamografia, ela tem uma diferença entre as sociedades, né? Quando realizar. A Sociedade de Ginecologia, Obstetrícia, de Mastologia, elas recomendam começar a mamografia a partir dos 40 anos e fazer anual ali até os 74 anos. Já o Ministério da Saúde e o Instituto do Câncer, eles recomendam começar a partir dos 50 anos, né? Eles não veem benefícios em começar antes disso e fazer a cada 2 anos até os 69 anos, mais ou menos, né? No caso do câncer coloretal, a indicação é que seja feito o rastreamento a partir dos 45 anos, né? O rastreamento seria pesquisar a doença logo no início, sem a pessoa ter sintomas, né? Seria basicamente isso. A partir dos 45 anos, tanto em homem quanto em mulheres. Pode ser feito tanto com a colonoscopia, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E hoje em dia é muito difícil ainda, né? Uma aceitação de muitas pessoas, né? Mas, assim, o que eu sempre digo para os meus pacientes é que você vai fazer agora, mas não vai precisar fazer todos os anos. Não é uma coisa que você precisa repetir anualmente. Você fazendo agora já está adequando, né? Já está adequando a sua idade, já está atualizando os teus exames e não vai necessariamente ter que repetir todos os anos. A colonoscopia, ela tem até, não tendo alteração na colonoscopia, tem um prazo de até 10 anos para fazer uma nova colonoscopia, se não tiver nenhuma alteração naquela primeira. E o exame de próstata, doutora, que tem um tabu todo dos homens, principalmente em relação à realização desse exame? O exame da próstata alguns pacientes são bem resistentes a isso, alguns homens, né? Mas em compensação eu vejo que nos últimos anos aumentou muito a procura de pacientes homens virem no consultório e falar que quer fazer o exame. A conscientização, a prevenção em si, está caindo um pouco mais na consciência do homem. Geralmente eles ficam mais preocupados quando tem um caso familiar, o irmão, o pai, e aí verdade. Que eles vêm procurar. Principalmente. Como a gente também está falando de prevenção, a gente precisa falar de sintomas. Né? Como prevenir muitas vezes ou identificar determinadas doenças. Por exemplo, diabetes, né? Osteoporose. Como é que a gente identifica exatamente alguns sintomas que de repente eu fique ligado e falo assim, opa, eu tenho que tomar um cuidado um pouquinho mais. Como é que a gente faz com relação a isso? Osteoporose é muito difícil dar algum sintoma. É uma doença extremamente silenciosa. Geralmente o primeiro sinal que aparece é uma fratura. Então por isso que tem o rastreamento da osteoporose também. Que tem um exame chamado densitometria óssea, né, que ele vai avaliar a densidade óssea da parte do quadril, do fêmur, e tem também um questionário que os médicos podem aplicar, que é o QFRAX,
basicamente relacionada à saúde atual daquela pessoa, história familiar, se já teve fratura ou não, e através do resultado desse questionário dá para entender se tem um risco maior ou menor de desenvolver osteoporose, né? A indicação da densitometria óssea para mulheres é a partir de 65 anos, que é quando a gente entende que o risco é aumentado de desenvolver osteoporose. E para o homem é um pouquinho mais tarde, assim, em torno dos 75 anos, mas dependendo da história familiar, da história pessoal de saúde daquela pessoa, pode ser que seja necessário fazer um pouquinho antes também. A diabetes, sintomas. A diabetes também, ela acaba tendo sintomas, mas em estágio mais avançado, né, que no caso seria vontade de fazer xixi toda hora, né? E fazer xixi em grande quantidade, acordar à noite várias vezes para ir no banheiro, excesso de sede, excesso de apetite, emagrecimento ou ganho de peso excessivo, tudo isso pode ser sintoma. Até por isso que na questão da diabetes também tem um rastreamento, que é por meio dos exames de sangue. Baseado na história da pessoa, na história familiar, né? Tudo isso vai nortear a partir de que idade que a pessoa tem que fazer o exame para rastrear a diabetes. Então, basicamente, a prevenção seria essa, né? Tá com os exames atualizados, né? Antes de começar a desenvolver algum sintoma. E, doutora Marina, a pressão alta, que é uma outra doença silenciosa, muitas vezes as pessoas têm dificuldade até de identificar que tem. Quando vê, já teve um AVC, alguma coisa mais grave. Como que se previne em relação à pressão alta? O desenvolvimento da pressão alta ele é principalmente relacionado ao sedentarismo e à má alimentação, né? E o histórico familiar acaba tendo influência. Então, quem tem pai, mãe com pressão alta acaba tendo mais risco de desenvolver, né? Mas a indicação para os médicos ajudarem nesse sentido é sempre medir a pressão na consulta médica, principalmente a partir de 18 anos. Nossa, sempre. cedo assim? Sempre, sempre. Como é que está essa questão do estresse, muita procura, depressão, ansiedade das pessoas no dia a dia, no decorrer do dia a dia, seja trabalho, seja problema de família, fere também, eu acredito que na parte mental. Tá tendo bastante procura, né, de atendimento para a questão de saúde mental. E essa é uma das áreas, assim, que nós, como médicos sozinhos, não temos... não é tudo a medicalização, né? A psicoterapia, eu acredito que seja muito importante, tem ótimos benefícios, né? Então, tá tendo bastante procura para medicalização, mas ao mesmo tempo, eu diria que não é a solução, não é o que vai ajudar definitivamente, né? A atividade física, ela tem comprovação científica também de que ela ajuda também no tratamento, muitas vezes tem o mesmo efeito do que uma medicação, por exemplo, né? Então, na verdade, a maior parte dessas doenças que a gente está falando, eu vejo muito como uma abordagem ampla, né? Multi, né? Que nutricionista, né? Nutricionistas, psicólogos, né? Todos têm essa participação. Então, eu sempre busco orientar isso para os meus pacientes que vêm com queixas de saúde mental, né? Ainda mais, como eu falei, né? Depois da pandemia aumentou bastante a busca, né? Excesso de trabalho. E tudo isso também desregula a questão de saúde, de diabetes, pressão alta, né? Um conselho aí para quem está nos vendo, no âmbito geral, para prevenção, né? O estilo de vida mais saudável, o que você indica para nós? Olha, basicamente evitar alimentos ultraprocessados, né? Apesar de que a gente sabe que nem sempre é acessível, né? Nem todo mundo tem acesso aos melhores alimentos, mas procurar na medida do possível, né? Comer aquilo que for mais saudável. E sempre que possível encaixar na rotina ali, por mais pesada que seja, alguma atividade física. E eu digo que o ideal de atividade física é o que a pessoa gosta. Não tem uma atividade específica, né? Porque se a gente empurrar, tem que fazer musculação, por exemplo. Às vezes a pessoa não gosta, ela não vai fazer, vai acabar atrapalhando, né? E basicamente são esses dois pontos principais. Muito obrigada, então, doutora Marina. Agradecemos a sua presença aqui no podcast e você continue nos assistindo aí pelo canal 5 da NET Claro, todas as segundas-feiras, às 22h30, também no canal do YouTube, Instagram e Facebook. Agradeço também, doutora Marina, e agradeço você que tem nos acompanhado aqui toda semana. Então vai a nossos apoiadores, MSB Produções, a Somos Arte, Viu Comunicação, a Ametista Espaço Terapêutico, Mercado Tutoso e a Genial Graph. Não esquecendo aqui que nós estamos usando as canecas da LK personalizadas, tá certo? Na semana que vem, mais um podcast falando de saúde para você. Até!